Opa, fala aí então. Há uns dias atrás eu tava por aí no YouTube, simplesmente. Vocês sabem como é, né? Indo de um vídeo pro outro, sem nenhum objetivo, só tentando procurar alguma coisa interessante pra assistir. Tipo quando você tá de madrugada e o site recomenda algumas coisas diferentes, vai. Mas de qualquer forma, o que me apareceu foi um acontecimento de um moleque, um garotinho de 6 anos de idade que tava muito feliz jogando seu Sonic no celular da mãe, até que veio a oportunidade de receber algumas moedinhas a mais no jogo e, é claro, sendo uma criança, não tendo noção de nada, toda vez que ele selecionava um baúzinho de moedas, ele gastava R$ 500. E é meio óbvio que rolou, né? Ele continuou e, sem nem perceber, gastou R$ 85.000 num joguinho de celular. Então, esse caso acabou causando uma pequena discussão, até porque talvez não haja reembolso. Esses 85 mil, infelizmente, eles já foram usados, e mesmo que, sei lá, a empresa desse um reset na conta do moleque, retirando tudo que ele comprou, não é tão simples de devolver o que foi gasto, até porque existe um intermediário no meio disso. Sendo uma compra feita dentro da Apple Store, o problema deixa de ser com o jogo e passa a ser com a plataforma que permitiu isso acontecer. E provavelmente, a mãe já tinha comprado alguma coisa no celular e acabou deixando o número do cartão salvo. Então, como eu não uso iPhone, eu não fazia a menor ideia, mas aparentemente é só você cadastrar o seu cartão uma vez e as próximas compras você só precisa da impressão digital. Isso na mão de uma criança. Enfim, e era exatamente isso que o garotinho de 6 anos estava fazendo. Provavelmente vocês já devem ter visto layouts de compra desses joguinhos, né? Tanto no Android quanto no iOS, as compras são feitas pelo aplicativo de download, não pelo jogo em si. Então é só selecionar o baúzinho que você quer, clicar em continuar e escolher o cartão salvo dentro da conta e pronto. Magicamente aparece o que você estava querendo. E isso na cabeça de alguém de 6 anos, eu duvido muito que ele tenha noção do que estava rolando de verdade. Porém, não tem como negar que isso aconteceu. Mas de quem é a culpa? A mãe, no caso, disse que o filho não teve nada a ver com o corrido. O errado nessa história foi o jogo que induz a criança a comprar as moedas e ainda por cima, né, aproveitou um pouquinho pra culpar a Apple também, até porque eles jogaram na cara dela que não ia rolar reembolso. E valeu, então com certeza, numa situação dessa, ninguém conseguiria ficar tranquilo. Eu ficaria muito puto, cara. 85 mil jogar no lixo, tudo isso pra um joguinho de celular que daqui a uma semana o garoto vai simplesmente desinstalar pra poder jogar outro, só que... vamos lá. Não é como se o garoto não tivesse culpa e muito menos a mãe. Eu sei que nesse caso ambos são vítimas, mas cá entre nós, tudo isso não teria acontecido caso o cartão tivesse salvo, se a mãe tivesse conversado com o filho pra ele nunca comprar coisas pelo celular. Eu entendo que ele é muito novo, mas com essa idade já dá pra dizer o que ele pode ou não fazer. Se a diversão dele é o joguinho, pelo menos poderia haver um pouco mais de cuidado por parte da mãe. Pelo que foi dito aqui, ele chegou ao ponto de gastar mais de R$ 12 mil num único dia. Cara, imagina o tempo que ele ficou apertando os mesmos botões na tela. Não é possível que ninguém tenha passado do lado dele pra ver o que estava acontecendo. Eu sei que é normal uma mãe defender o filho a todo custo, mas ficar tentando sempre colocar a culpa nos outros vai fazer com que uma situação como essa seja interpretada pelo garoto não como um erro dele. Mas foi tudo culpa do jogo? Tipo, eu não nego que muitos aplicativos são feitos para induzir as pessoas a comprar as moedas, facilitar um progresso que é dificultado por querer. Infelizmente é assim que funciona o mercado mobile. Os jogos são feitos com o objetivo de diversão nos primeiros momentos, mas depois disso é só pagando, e existem vários exemplos por aí. Um que eu lembro que eu joguei muito, mas que eu não aguentava mais, foi Clash of Clans. Chegou num ponto que era uma semana só pra melhorar uma construção, mas pra quem comprava gemas era instantâneo. Então, mano, até mesmo em bons jogos mobile isso acontece. Imagina nesse do Sonic, onde o público-alvo são as crianças, e é óbvio que daria ruim. Mas por acaso, vocês já ouviram falar desse jogo? Sabe qual é o sistema de monetização dele? Então... ele é igualzinho do Clash Royale, um outro jogo que eu jogava muito no celular, que por acaso é da mesma empresa do Clash of Clans, mas que eu parei porque chegou num ponto onde só dá pra progredir comprando as gemas, e não tem como negar isso. O grind desse jogo se torna absurdo, ao ponto de levar meses, e é tudo na sorte, cara. Eu sei que esse é um jogo adorado por muitos, até porque é um dos melhores no mercado mobile, mas o sistema de progressão é extremamente prejudicado com o objetivo de te obrigar a comprar as gemas. Então é óbvio que o garoto foi induzido a fazer isso, mas não tira o fato de que ele continuou ao ponto de gastar o preço de um carro. Vocês têm noção do quanto ele gastou, cara? 85 mil no joguinho de celular. Isso é uma quantia bizarra. Sinceramente, eu não duvido que o garoto seja pelo menos um dos melhores jogadores no ranking mundial, que não depende de habilidade, depende só do quanto você gasta. Se você tem personagens mais evoluídos, a chance de você vencer é maior e ponto. O negócio que ele meteu o dedo e abusou disso como se não fosse nada, pegar a situação e passar a mão na cabeça dele como se estivesse tudo bem, é um convite pra que ele continue. Na moral, se eu fosse a mãe, iria pelo menos tirar o celular dele. Eu não faço ideia de como a situação vai continuar, se ela vai conseguir abrir processo ou não, até porque olhando de
forma direta foram compras efetuadas pelo próprio usuário, mesmo sendo filho dela, ele usufruiu desse dinheiro, então acabou que ela ficou sem dinheiro pra pagar a hipoteca da casa e as coisas realmente vão ficar difíceis daí pra frente. Só que na minha visão, como eu disse antes, tudo poderia ser evitado se houvesse o cuidado de olhar o que o garoto estava fazendo. Eu entendo que muitos pais não têm tempo pra ficar vigiando, mas como foi dito, isso não aconteceu em apenas um dia. Foram mais de 30 onde o garoto se aproveitava do cartão dela e nesse meio tempo ninguém reparou. Sei lá, é um filho, cara, as pessoas têm que pelo menos dar um pouquinho mais de atenção. Como é que deixa uma coisa dessa acontecer? De qualquer forma, é difícil apontar um culpado nessa situação se todos cometeram erros. Na minha visão, mesmo o jogo sendo algo extremamente apelativo, travando o progresso do usuário, a culpa não é exclusiva dele, até porque se fosse, casos como esse estariam sendo reportados aos montes, só que não é isso que acontece. Gastou 85 mil reais, quem deveria impedir que isso acontecesse eram os pais, mesmo que quem tenha feito essa parada tenha sido a criança. No final de tudo, a responsabilidade não pode cair sobre ele. Como a própria mãe falou, ele não sabia o que estava fazendo. Enfim, meu canal de opinião e eu tô aqui pra dividir ela com vocês. Muito obrigado por me ouvir até aqui e abraço.